Vamos então hoje para nossa aula de membro inferior, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os músculos do membro inferior, certo? Então, nós vamos começar pelos músculos flexores de quadril, né? Então, geralmente nós vamos dividir as nossas aulas por ação e local também onde esses músculos estão, para que fique de mais fácil entendimento para todo mundo, tá? Então, os flexores de quadril, eles estão ali na parte anterior do quadril. Eles são o ilho-psoas, tá? O ilho-psoas, ele é um músculo que ele é a união do ilíaco e do psoas menor e do psoas maior. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Então, a gente tem aqui o músculo psoas maior, o psoas menor e o ilíaco, tá? Ó. Então, eles se unem e formam o músculo ilho-psoas, certo? Aqui, quando eles passam no ligamento inguinal, ó, o ilíaco, psoas maior e o psoas menor, que é o tendão só dele que aparece aqui, ó. Quando eles passam pelo ligamento inguinal, eles formam o músculo ilho-psoas. O músculo ilho-psoas, ele vai fazer a flexão de quadril, tá? Vai puxar esse quadril, fazer a flexão de quadril, certo? E ele vai inserir lá no trocânter menor, né, do fêmur, tá bom? Então, aqui, ó, essas setas aqui, elas estão não é adutores. Essas setas, elas estão indicando aqui o movimento que esse músculo vai fazer. Então, de flexores de quadril, nós temos o ilho-psoas, que é a junção do músculo ilíaco com o psoas menor e o psoas maior. Quando eles passam pelo ligamento inguinal, esse ligamento aqui, ó, eles são denominados, né, o nome deles é ilho-psoas, certo? Abdutores de quadril, nosso próximo grupo. Então, nós temos os abdutores, são aqueles músculos que vão estar na lateral do quadril, tá? Para abrir, fazer a abdução de quadril. Nós temos o tensor da face lata e o glúteo médio, tá? Então, aqui, ó, o músculo tensor da face lata, tá vendo que ele é um grupo, um músculo com o ventre curto, mas ele tem tendão, ó, muito grande, tá? E ele fica aqui na parte lateral, ó, tem tensor da face lata. E ele vai fazer a parte de abdução, tá? Desse quadril. E aqui o glúteo médio, ele fica aqui logo abaixo do glúteo máximo e abaixo dessa fáscia, né? Nós temos uma fáscia glútea aqui que ela recobre o glúteo médio, mas o glúteo médio, ele tá nesse local aqui, na próxima imagem nós vamos ver, que ele também faz a abdução do quadril, tá? Então, aqui é o glúteo médio aqui, tá? Então, o glúteo médio, ele faz, junto com o tensor da face lata, eles vão fazer a abdução do quadril, certo? Os próximos que nós vamos ter vão ser os extensores de quadril. Os extensores de quadril, eles vão estar localizados na parte posterior do quadril, tá? Que são eles, o glúteo máximo e o glúteo mínimo. Nós vimos ali, né, já uma imagem do glúteo máximo. Abaixo do glúteo máximo a gente tem um glúteo médio, só que mais lateral para fazer a abdução, e o glúteo mínimo mais interno. Piriforme, gêmeo superior, obturador interno e gêmeo inferior. O quadrado femoral, ou quadrado da coxa também, tá? Que ele tem esse nome de quadrado da coxa, e o obturador externo. Então, aqui, ó, nós começamos aqui, ó, o glúteo máximo, tensor da face lata, glúteo médio. Quando nós retiramos o glúteo máximo aqui, ó, quando a gente retira o glúteo máximo, a gente tem glúteo máximo, glúteo médio aqui, glúteo mínimo, tá vendo? Mais interno? Então, ó, glúteo mínimo,
Piriforme, o piriforme é um músculo que inflama muito, né? Que muitas pessoas têm a síndrome do piriforme, porque a gente tem o nervo esquiático passando aqui, ó, abaixo dele, tá? Então, muitas pessoas sentem dores ali, precisam do tratamento, né? Fisioterapêutico para ajudar na síndrome do piriforme. Então, piriforme, ó, esse daqui. E aí abaixo nós temos três. Dois que são iguais, que são chamados de gêmeo, gêmeo superior e o gêmeo inferior, tá? Então, gêmeo superior, gêmeo inferior. E aqui no meio do gêmeo superior, a gente tem o obturador interno, tá? Obturador interno, porque ele tá ali, ó, dentro da região sacro, tá? Ele passa aqui, ó, abaixo, na parte de dentro do ligamento sacro-tuberal, ó, que conecta o sacro no aqui, ó, o obturador interno. Por que obturador interno? Porque nós vamos ter o obturador externo, tá? A gente tem o obturador externo também. Esse músculo aqui que vocês estão vendo quadradinho, ó, é o quadrado femoral. Opa, tá? Então, quais os músculos que vão fazer a extensão de quadril? Glúteo máximo, deixa eu colocar ele aqui, glúteo mínimo, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno, quadrado femoral e agora a gente precisa do obturador externo. Deixa eu ver qual foi a imagem que eu coloquei ele aqui, obturador externo aqui, tá vendo que ele tá na parte externa, ó, da pelve? Então, esse é o obturador externo. Então, obturador interno, gêmeo superior e gêmeo inferior. E o obturador externo aqui, tá? Nessa imagem é para vocês observarem de novo, ó, o glúteo, tensor da face lata, glúteo máximo aqui, né, grandão, glúteo médio, piriforme, ó, o nervo esquiático, onde ele passa aqui abaixo do piriforme, ó. E aqui, os que nós vimos, né, os gêmeos, os obturadores e o quadrado femoral. Todos esses músculos, eles vão estar trabalhando para fazer a extensão de quadril, tá? Aqui, ó, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno e obturador externo, tá? Então, nós vimos ali os músculos de quadril. Agora, os músculos da coxa, nós temos a parte anterior, parte lateral, medial, né? A lateral nós vimos, que são os abdutores, a parte medial e a parte posterior de coxa, tá? Então, aqui no anterior de coxa, nós temos o que nós chamamos de extensores de quadril, uma maioria dela, né? Porque aqui nós temos o sartório, tá? O sartório é aquele músculo que ele cruza as articulações, mas ele faz a flexão com a abdução e rotação externa do quadril. Então, ele vai fletir quadril, fazer a abdução e rotação externa do quadril, porque ele cruza articulações, tá? E também na parte anterior de coxa nós temos o nosso famoso quadríceps femoral, tá? Quadríceps femoral é esse músculo grande aqui da coxa mesmo, que ele é formado pelo reto femoral e pelos três vastos, né? Vasto medial, vasto intermédio, que tá entre o medial e o vasto lateral, tá? Então, aqui, ó, nós temos o músculo sartório. Então, tá vendo que ele cruza as articulações, ó? Tá vendo? Então, ele é um músculo fino, grande, maior músculo que nós temos em comprimento, ó, e ele cruza essas articulações. Se vocês observarem, ó, ele faz, junto com o ilho-psoas, ele vai fazer a flexão de quadril, ele faz a abdução, ele auxilia na abdução e na rotação externa, porque quando ele contrair, ele vai levar essa perna a fazer uma rotação externa, tá? Certo? Aqui, esse músculo peniforme, né, que é em forma de pena aqui, ó, é um músculo chamado de reto femoral,
tá? O reto femoral, ele faz parte do quadríceps já. Aqui na parte anterior nós temos sartório, reto e quadríceps, que é o reto femoral, o vasto medial, que tá na parte medial, o vasto lateral, que está na parte lateral, tá? Vasto lateral, vasto medial. E quando nós tiramos o reto femoral, a gente consegue ver o vasto intermédio, que está entre o vasto medial e vasto lateral, tá? Então, é o vasto intermédio. Então, são esses músculos, esses 4 músculos que formam o quadríceps femoral. Então, sempre observo, sempre falo para os meus alunos, né? Observo não, quadríceps de 4 músculos, reto femoral e 3 vastos, né? Que estão ali na parte anterior. Eles vão fazer ali a extensão de joelho. Tá vendo que eles estão aqui, o tendão do quadríceps tá conectado aqui com a patela, né? Então, é para fazer a extensão de joelho, tá? E o ligamento patelar aqui, ó, conectado ali na tuberosidade da tíbia para puxar esse joelho. Então, esses são os músculos anteriores da coxa, certo? Então, parte anterior nós vimos, agora a parte posterior. Na parte posterior, nós temos o que nós chamamos de isquiotibiais, são os músculos isquiotibiais. Nós temos 4 músculos. O bíceps femoral, se é bíceps é porque ele tem 2 ventres, né? Então, o cabeça longa e o cabeça curta. O semitendíneo e o semimembranáceo, tá? Eu falo 4 contando o bíceps, que são 2, tá bom? Então, aqui, ó, parte posterior, nós vimos parte posterior de quadril, aqui em cima, tá? E a parte posterior de coxa é essa daqui. A parte posterior de coxa, ela vai fazer o quê? Se a gente viu que faz a parte anterior, ela faz extensão de joelho, né? A parte posterior faz o quê? A flexão de joelho, tá? Então, quais músculos que nós temos aqui na parte posterior? A gente tem o que nós chamamos de bíceps femoral, ó. Bíceps femoral, cabeça longa e cabeça curta. Essa corzinha de amarelo não sei se está ajudando. Então, bíceps femoral, cabeça longa e cabeça curta, tá? Aqui do bíceps femoral, certo? Aqui, ó, cabeça curta do bíceps femoral, cabeça longa. Quando nós tiramos o bíceps femoral, a gente consegue ver os músculos mais internos, tá? Ali da parte posterior de coxa. Então, nós temos, além do bíceps femoral, a gente tem semimembranáceo, ou semimembranoso, também tem essa nomenclatura, e o semitendíneo, tá? Ou semitendinoso. Então, aqui, um músculo semimembranáceo, ele está aqui. Tá vendo ele aqui, ó? Quando a gente retira o semitendíneo e o bíceps femoral, nós conseguimos ver ele. Então, o músculo semimembranáceo, ó, tá vendo que ele tem uma membrana grande, aqui ele também desenvolve uma membrana grande, tá? O músculo semimembranáceo, ele está abaixo do músculo semitendíneo. Semitendíneo que ele tem um tendão grandão, tá? Semitendíneo aqui, ó. Ó o semitendíneo aqui. Deixa eu circular para vocês verem, tá? Músculo semitendíneo. Abaixo do semitendíneo, nós temos o semimembranáceo, que ele desenvolve... O semimembranáceo, ele desenvolve essa membrana, uma membrana grande, por causa do movimento com o tendão do semitendíneo, tá? Para não gerar processo inflamatório ali. Então, são esses 4 músculos, contando com o bíceps femoral e as suas 2 cabeças, né? Cabeça longa e cabeça curta. Semimembranáceo e semitendíneo, tá? Ou também semimembranoso e semitendinoso, tem essa nomenclatura, certo? Então, essa parte posterior de coxa. Na parte aqui, ó, na parte posterior, ó, a gente consegue ver o bíceps femoral, tá vendo? Cabeça longa e cabeça curta. Olha que bonito ele aqui, tá? Cabeça curta e cabeça longa.
Na parte medial, nós temos o que nós chamamos de adutores do quadril. Por que adutor? Porque vai fazer a adução, que é esse fechamento do quadril, né? Aqui, como adutores do quadril, nós temos os músculos pectíneo, adutores, um adutor curto, adutor longo, adutor magno e o grácil, tá? Aqui, deixa eu começar com essa imagem, a gente consegue identificar aqui o grácil. Tá vendo esse músculo fininho aqui? Ele é o grácil, tá? Esse músculo aqui, ele é mais fininho e ele é o primeiro músculo que nós conseguimos identificar na parte interna da coxa, na parte medial da coxa, tá? Ele é um músculo fininho, por isso que ele tem esse nome de grácil, tá? Então, nós temos o grácil, aqui o obturador externo, ó, que nós tínhamos visto, quadrado femoral. Aí nós temos os adutores. Aqui, ó, o tendão do grácil, que ele é o mais externo, tá? O primeiro músculo que nós encontramos aqui. Então, nós temos os adutores. Aqui, adutor mínimo e adutor magno, tá? Adutor mínimo e adutor magno. O adutor curto aqui. Adutor mínimo é o que faz parte do adutor magno, tá? Essa parte aqui do adutor magno, tá? O adutor magno, ele tem uma característica legal, ele tem aqui o hiato dos adutores. No hiato dos adutores, a gente vai ter as artérias e veias que vão passar da parte anterior da coxa para a parte posterior, onde elas vão ter a nomenclatura, né, de artérias e veias poplíteas, tá? Da fossa poplítea. Então, aqui, ó, elas passam aqui no hiato dos adutores. Então, adutor magno é o que tem o hiato dos adutores. Aí vocês nunca esquecem, onde tem a passagem de artérias, veias, de inervações aqui, que vão lá para a região da fossa poplítea, tá? Elas passam aqui da parte anterior para a parte posterior. Aqui seccionado nós temos o adutor longo, né? O músculo adutor longo, o adutor curto e o pectíneo. Então, viu que o adutor magno é o mais interno? O mais externo é o grácil, o mais interno é o adutor magno, onde a gente vai ter o hiato dos adutores, que vai permitir essa passagem, né, das artérias e veias, tá bom? Então, aqui, né, adutor longo, ó, ele aqui. Deixa eu selecionar aqui para vocês. O grácil fininho a gente já tinha falado. Sartório aqui em cima, ó, vocês viram, tá? Sartório. E o pectíneo, tá vendo que o pectíneo está bem na parte superior da coxa, onde vai ajudar a fazer essa parte de adução, ó, pectíneo, tá vendo? Adutor longo. E aqui a gente tem o adutor magno, onde nós vamos ter o canal, que é o hiato dos adutores. Seccionado aqui, ó, nós temos o grácil, né, que é o fino. Também tem essa nomenclatura porque ele é um músculo fino, tá aqui na parte mais interior, tá? Parte medial. Então, falamos todos. Então, a gente falou de coxa, parte medial, parte anterior, parte posterior. Falamos de quadril também, né? Parte anterior, parte posterior. Junto a isso, nós associamos aos movimentos, né? Então, parte anterior faz extensão de joelho, parte anterior de coxa faz a extensão de joelho, né? Que é esticar a perna. E a parte posterior faz a flexão de joelho, que é dobrar a perna, tá bom? Agora, nós vamos ver os músculos da perna. Aqui na perna, a gente tem uma quantidade de músculo maior, na perna e no pé, tá? Então, a perna a gente também vai dividir em região anterior, lateral e posterior, tá? Para vocês identificarem. A perna, os músculos estão localizados, o ventre muscular está localizado na perna e os tendões estão localizados no pé. Então, aqui na perna, a gente tem os músculos que vão fazer o movimento do pé, tá? Que está
relacionado com o quê? Com a nossa marcha, né? Com o movimento de andar. Toda a musculatura do membro inferior está relacionada com o nosso movimento de andar, tá? De deambular, tá bom? Então, aqui a perna, a parte anterior da perna, está relacionada com o movimento do pé, certo? Então, aqui na parte anterior, a gente tem tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos, certo? Então, aqui, ó. Esse músculo, então, aqui, tá vendo a tíbia, né? A gente falou aqui da tíbia da a patela, né? O quadríceps. A gente tem um tendão do quadríceps que conecta aqui na patela. E a patela, a gente tem o ligamento patelar que vai conectar aqui na tíbia. Para fazer justamente o movimento de extensão de joelho, tá? Aqui nós também temos, né, a tíbia, ó. A tíbia. E ao lado da tíbia nós temos o músculo tibial anterior, tá? Tibial anterior, aqui, ó, na parte anterior da tíbia. Um detalhe que eu queria falar para vocês é que aqui na tíbia nós temos um local que é chamado de pata de ganso, tá? O que é a pata de ganso? A pata de ganso é ali a região onde nós temos a inserção de 3 tendões, do grácil, do sartório e do semitendíneo, ou semitendinoso, tá? Os 3 tendões, eles se localizam aqui na pata de ganso, na famosa pata de ganso, tá? Porque quem for trabalhar aí com ortopedia vai escutar bastante essa região anatômica, né? Essa região como uma referência anatômica, certo? Então, aqui nós temos, né, que nós falamos na parte anterior, o músculo tibial anterior e os músculos extensores. Aqui a gente tem o extensor longo dos dedos, ó, o extensor longo dos dedos, tá vendo ele aqui? Segue o músculo, peraí, deixa eu voltar. Ah, não, deixa eu ver a borracha. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Porque o que eu gosto? Que vocês observem o tendão, tá? Então, observa o tendão do músculo. Ó, o extensor longo dos dedos. É extensor longo dos dedos porque ele está localizado lá nos dedos, mas o ventre dele está na perna. Se nós temos o extensor longo dos dedos, nós vamos ter o extensor curto dos dedos. Senão, a gente ia ter só o extensor dos dedos, certo? Tá? São coisas assim para vocês irem pegando. Então, extensor longo dos dedos, ó. Ventre muscular aqui, aí segue o tendão, ó. Tendão. Para onde o tendão tá indo? Para os dedos. Então, qual músculo é esse? O extensor longo dos dedos, tá? O tibial anterior aqui. E aí, a gente tem o extensor longo do hálux, ó. Segue, tá vendo o hálux aqui? Segue o tendão do hálux. Ó, o extensor longo do hálux aqui. Tá bom? Então, sempre essa dica que eu dou. Qual é o extensor longo? Esse é o extensor longo dos dedos ou do hálux? Segue o tendão do músculo, tá? Então, aqui na parte anterior nós temos esses músculos. Pata de ganso nós falamos, né? Parte lateral da perna, nós temos fibular longo e o fibular curto, tá? Lembra que a fíbula, ela fica do lado de fora, né? Que é do lado lateral do corpo. Então, aqui nós temos tibial anterior, ó. Na parte anterior, né? Extensor longo dos dedos, que nós falamos. E aí, nós vamos ter o quê? Fibular longo e fibular curto. Então, aqui tá vendo fibular longo, ó, fibular longo, tá vendo onde o tendão dele vai se inserir? Na parte plantar do pé, justamente pra gente fazer um movimento de eversão, né, pra fora. E aqui o fibular curto, tá bem? Ok? Tá? Então, quando ele contrai aqui, né? Ó.
a gente faz o movimento no pé. Então, todos os músculos da perna, eles vão fazer o movimento do pé. E isso ajudando a gente na marcha. É importante porque quando a gente for fazer, por exemplo, piso em falso, eles conseguem controlar para evitar uma torção, por exemplo, tá? De tornozelo. Parte lateral nós vimos. Parte posterior de perna, nós temos o tríceps sural, que é o tríceps sural composto pelo gastrocnêmio e pelo sóleo. O plantar, o poplíteo, tibial posterior, flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux, certo? Aqui, primeira coisa que nós temos, né? A parte aqui do tríceps sural, que popularmente é chamado de panturrilha, tá? Que é composto pelo músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a cabeça lateral do gastrocnêmio e a cabeça medial, tá? Cabeça lateral, cabeça medial, certo? Gastrocnêmio e sóleo, aqui, certo? Quando nós tiramos o gastrocnêmio e o sóleo, aqui o sóleo seccionado, ó, cortado, rebatido, tá vendo o sóleo aqui, que é esse grande músculo da panturrilha, né? Ó, quando a gente tira ele, a gente consegue ver os outros músculos. Então, nós temos aqui o flexor longo dos dedos, ó, segue o tendão, tá vendo? Lá para os dedos. Flexor longo dos dedos. Músculo tibial posterior, ó, tibial posterior. Músculo flexor longo do hálux, aqui, ó, tá? Que vai lá pro hálux para fazer a flexão do hálux, certo? Então, ó, poplíteo e plantar. Eu não achei o poplíteo, esse aqui fica bem atrás, bem na fossa poplítea, até por isso que ele tem esse nome do poplíteo. Ó, poplíteo. E o plantar eu não achei uma imagem legal dele, mas o plantar é um músculo pequeno também. Se eu conseguir, ele tá aqui na parte posterior também, tá? Então, o poplíteo aqui tá na região da fossa poplítea. Então, conseguindo identificar, né, que essa parte aqui, ó, é a parte posterior do joelho, onde tem a fossa poplítea, acho que todo mundo lembra, né, onde que é a fossa poplítea. Ali, então, a gente tem aqui, ó, o músculo poplíteo. Tá vendo a artéria poplítea? Que ela passou lá no hiato dos adutores e foi para a parte posterior da perna, hiato dos adutores lá no adutor magno, passou na parte posterior e passa aqui, ó, acima, né, na frente do músculo poplíteo. O plantar, tá vendo o plantar aqui, ó, é que ele está seccionado, ó. Músculo plantar aqui seccionado, tá? Certo? Tranquilos então, né? Então, vimos todos dessa parte posterior. Agora, nós entramos na parte de pé. Na parte de pé, nós vamos ter o músculo da parte superior do pé, que nós também chamamos de músculos dorsais, né? Do dorso do pé, ou na parte posterior do pé, ou na parte plantar, né? Tá? Aqui na parte superior do pé, nós vamos ter extensor curto do hálux e extensor curto dos dedos. Fiz um erro ali, né? Então, olha aqui, nós vimos os extensores longos, né? Olha aqui o tendão do extensor longo do hálux. Tá vendo? Acompanha o músculo extensor longo do hálux. O extensor longo do hálux está na onde? Na parte anterior da perna. Extensor longo dos dedos, ó. Deixa eu até selecionar aqui para vocês verem. Tendão do extensor, tem aqui um lugar que fala. Opa! Extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Vamos acompanhar o tendão, ó. Viu? Tem aqui a bainha, né? Ó o tendão.
Tá indo para onde? Para os dedos. Os 4 dedos que ficaram restando, né? Aqui, ó, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Abaixo do tendão dos extensores, não é do músculo extensor, que o músculo está lá na perna. Abaixo do tendão dos extensores, nós temos o extensor curto dos dedos e do hálux. Extensor curto do hálux, ó, para onde que o tendão vai? Para o hálux. E os extensores curtos dos dedos, tá? Que vai aqui, ó, o tendãozinho dele, para os dedos. Entenderam? Então, na perna, a gente tem extensor longo do hálux e dos dedos. No pé, nós temos extensores curtos o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos, tá? Sempre acompanhe tendão, vai ficar mais fácil. Já na parte plantar, a gente tem uma quantidade maior de músculo, tá? E aí a gente vai trabalhando por camadas, tá bom? Então, a gente tem o abdutor, que vai fazer a abdução do hálux, tá? A abdução do hálux. Esses movimentos são próprios, né? São específicos para quando a gente faz a marcha, principalmente para equilíbrio, tá? Principalmente para equilíbrio durante a passada. E também faz um impulso quando a gente tem a troca ali de pé, tá? Então, abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, abdutor do dedo mínimo, quadrado plantar, os nossa, essa palavra é difícil para mim, lumbricais, tá? Flexor curto do hálux, adutor do hálux, flexor curto do dedo mínimo e os interósseos plantares e dorsais. Vamos começar aqui, né? A primeira coisa que nós temos aqui, ó, tá vendo aqui calcânio, né? Ó, o tecido adiposo que nós temos aqui no calcânio, tá? Ó, e aí a gente tem essa aponeurose plantar, tá? Que é importante vocês lembrarem dessa aponeurose plantar, porque tem muitas pessoas que têm inflamação dessa aponeurose plantar aqui, né? E a gente tem que fazer uma liberação aí, diminuir esse processo inflamatório, tá? Que é a fáscia, né, da aponeurose plantar, e abaixo disso que nós começamos com a musculatura, certo? Então, aqui, o que é que nós temos? Flexor curto dos dedos, músculo flexor curto dos dedos. Lembra que nós estamos na parte plantar aqui do pé, tá? Na parte posterior do pé. E aqui nós temos, ó, o flexor curto dos dedos. Tá vendo que ele está indo para os tendões, para os dedos, ó? Ventre muscular e os tendões. Então, flexor curto dos dedos. Aqui nós podemos observar também, ó, o abdutor do hálux. O abdutor, tá vendo aqui o músculo, ó, e o tendão dele. Ele vai fazer o quê? A abdução, só que do hálux, tá bom? O abdutor do hálux. Aqui nós temos também o músculo abdutor do dedo mínimo, tá? Ó, onde ele tá conectado lá no dedo mínimo. Então, ele vai fazer a abdução do dedo mínimo. Nós também podemos observar aqui o músculo flexor curto do dedo mínimo. Tá vendo ele aqui, ó? Tá? O flexor curto do dedo mínimo. Mas vamos começar com essa primeira etapa, né? Que é o abdutor do dedo mínimo, abdutor do hálux e o flexor curto dos dedos. Só que isso na parte do pé, tá? Quando nós tiramos esses músculos, a gente tem outros aqui. Quadrado plantar, tá vendo aqui, ó, mais internamente, tá? Quadrado plantar. Aqui o tendão do flexor longo dos dedos, né? Lembra que a gente tem o flexor longo dos dedos, que ele tá na parte anterior ou posterior da perna? Posterior, né? Lembra lá, flexor longo dos dedos, aquele grandão que nós acompanhamos o tendão dele, e o tendão se inseria aqui na parte plantar do pé, flexor longo dos dedos. Aqui o flexor longo do hálux, ó, o tendão, tá? Que também tá na parte posterior da perna, tá? O músculo flexor longo do hálux, o tendão deles aqui.
E aí nós temos aqui os lumbricais, ó os lumbricais aqui. Os lumbricais são aqueles músculos que eles não têm origem nem inserção óssea, né? Eles estão ali, eles se originam ali dos tendões, tá? Desses tendões dos flexores, certo? Ó o flexor curto do dedo mínimo aqui, ó, tá? Ó o flexor curto do dedo mínimo. Abdutor do dedo mínimo, né, que nós tínhamos visto na outra imagem, vou fazer a abdução do dedo mínimo. Seccionado aqui a gente tem o abdutor do hálux, ó, que vocês viram, tá? Aqui o flexor curto do hálux, cabeça lateral e cabeça lateral e cabeça medial, tá? Do flexor curto do hálux. Certo? E aí a gente vai para a próxima etapa, que aí a gente retira aqueles músculos que nós vimos e agora a gente vê ainda os outros. Então, aqui, ó, esse músculo aqui, ó, é o músculo que a gente tá vendo aqui, a cabeça transversa e a oblíqua, ó. É um músculo que a gente chama de que tem dois ventres, né? Músculo que a gente fala que tem dois ventres, igual o de gástrico, lembra? Tem dois ventres também. Então, aqui, ó, o adutor do dedo mínimo, tá vendo? O que o adutor do dedo mínimo vai fazer? Vai fazer adutor do dedo mínimo, adutor do hálux. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a adução do hálux. Abdução de abrir, adução de fechar. Adução do hálux. Com a sua cabeça transversa, porque está transversa, né? E com a sua cabeça oblíqua, tá? Aqui no local. Flexor curto do hálux, que nós vimos lá, com a cabeça lateral e a cabeça medial. Flexor curto do hálux. Flexor curto do dedo mínimo, nós também vimos, ó. Interósseos plantares, tá? O interósseos plantares aqui nós vimos. Adutor do hálux. Cadê? Deixa eu seccionar os interósseos plantares. Exatamente. E aí, ó, nós temos aqui os interósseos dorsais. Também são chamados de peniforme. Lembra do reto femoral? Porque eles têm formato de pena. Interósseos dorsais, interósseos plantares. Os plantares são chamados de semipeniforme. Por que semipeniforme? Porque é um formato de meia pena, tá? Então, nós vimos todos os músculos do pé. Lembrando, dividam sempre assim, da parte, vai dividindo por partes, por três partes, né? Primeira parte é só essa parte de aponeurose fáscia, depois vocês vão, né, para a parte aqui de musculatura. Então, tem a primeira parte, que a gente tem adutor, abdutor do dedo mínimo, abdutor do hálux, flexor curto dos dedos, a gente tem os tendões também aqui que nós vimos, né? Daí a gente divide para a segunda parte, ó, o quadrado plantar aqui que nós vimos, os lumbricais já aparecendo, flexor longo, ó, o tendão do flexor longo do hálux e do flexor longo dos dedos, tá? Abdutor do dedo mínimo a gente viu, flexor curto do dedo mínimo, a gente já viu flexor curto do hálux, tá? Aqui também, né? O adutor do hálux, flexor curto do dedo mínimo, o adutor do hálux, tá? Tudo aqui, tá? E os interósseos dorsais e plantares, certo? Lumbricais, aqueles que ficam conectados nos tendões. Bom, gente, eu espero tê-los ajudado com um pouco de anatomia aí dos músculos do membro inferior. Eu indico, falo para vocês, estudem por região e tentem associar com o movimento, que fica mais fácil de entender, tá? O que é que vocês estão estudando, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigada.